Durante a década de 1950, nessa região aqui do Cerro das Almas, todos esses cerros aqui que a gente está visualizando, e chegando à região do Passo do Descanso, região do Passo das Pedras, a gente vai ter um famoso bandoleiro e um grupo de bandoleiros que vai marcar profundamente a história dessa região aqui e a história do próprio Capão do Leão, que naquela época era distrito de Pelotas, que é a história do Negro Miguel e dos bandoleiros do Cerro das Almas. Negro Miguel, ou Miguel Garcia, que era o verdadeiro nome dele, vai ter bastante história a respeito dele, dos mais antigos moradores do Capão Leão, do Cerro das Almas, da região. Na década de 50 ele chegou a ser considerado o inimigo público número 1 do Capão do Leão, junto com um grupo que fazia parte com ele, que eram os bandoleiros do Cerro das Almas. Mas quem foi Miguel Garcia e como é que se forma esse grupo? Bom, mas então qual seria a origem do Negro Miguel, do Miguel Garcia? O que se sabe a respeito, digamos assim, da origem dele, da infância, da juventude dele e como é que ele vai se transformar nesse bandoleiro que vai marcar a época no Capão do Leão? O que se sabe a respeito do Negro Miguel é que ele teria nascido por volta aproximadamente de 1927 na Fazenda São Carlos, no Pavão. E ele era filho de uma lavadeira, o pai era um trabalhador rural, mas aparentemente não era, os dois não eram casados, assim. Ele teve outros irmãos da mesma mãe, mas não eram do mesmo pai. E ele teve uma infância muito pobre, muito sofrida, vivendo ali no meio rural, tá? E durante a final da infância, início da adolescência, ele chegou a trabalhar em lavouras de arroz da região com um senhor chamado Donga Caldeira. Esse Donga Caldeira tentou ajudar o Miguel quando ele era mais novo. Mas aí que começam os problemas. Esse Donga Caldeira, que era um senhor também que ajudava o Miguel muito, ele levava o Miguel para essas empreitadas em fazendas, principalmente fazenda de arroz, sítios, chácaras. Só que o Miguel desde novo já começa a pegar a fama de ladrãozinho. Ele acaba cometendo pequenos furtos, muitas vezes sempre para comer, gêneros alimentícios, galinha. Então o pessoal da região começa a ter um certo receio de contratar o Miguel para essas empreitadas. Então o Miguel começa a perder as poucas oportunidades de trabalho que ele tem. O que acaba acontecendo é que ele se firma mesmo como ladrão, ladrão rural, assim. E aí já começa a cometer já ali pelo fim da adolescência dele roubos mais ousados, assim, como objeto e roubo à residência. Quando é que vai ocorrer assim a entrada do Miguel Garcia na vida pública de crimes? Vai ser em 1949, quando ele vai ser preso, capturado pela primeira vez. A princípio eu acredito que é para dar um corretivo. Ele é levado para o subdestacamento do Capão do Leão, da Vila do Capão do Leão. E lá ele é interrogado e torturado também. Ele tem uma experiência muito traumática, ele nutre desde então um ódio muito grande a qualquer tipo de policial, seja militar ou civil. Ele é liberado logo em seguida, mas ele levou um bom corretivo lá, pelo que ele estava fazendo já, de atos, roubo a residências, principalmente na zona rural. No início da década de 50, nos primeiros anos da década de 1950, não se sabe muito a respeito do Miguel. É provável que ele continuasse fazendo os atos, os pequenos furtos dele. Mas alguns comentam também que teve uma época que ele meio deu uma sossegada.
Ele teria meio que se amaziado com uma moça aqui da região do Cerro das Almas, que se chamava Delmira, e essa Delmira era filha de um senhor chamado José, que tinha um rancho justamente no pé do Cerro das Almas. Não se sabe muito bem se ele chegou a trabalhar como peão, como trabalhador rural, mas o Miguel, nos primeiros anos da década de 1950, meio que dá uma acalmada. Desse relacionamento do Miguel Garcia com a Delmira, se fala que chegou a ter uma filha, mas é um assunto muito nebuloso, assim. Alguns dizem que esses descendentes ainda existem em Pelotas, outros não dão muitas informações precisas assim. O grupo dos comparsas do Miguel, que vai formar os chamados bandoleiros do Cerro das Almas, vai se formar ali por volta de 1954, tá? E aí já começa a haver alguns crimes de maior vulto. Um dado interessante a respeito desse grupo é o seguinte: esses chamados bandoleiros, que ficaram conhecidos na história como bandoleiros do Cerro das Almas, eles não eram extremamente organizados, assim, eles praticavam roubos praticamente para comer, para sobreviver, era uma vida muito nômade, assim, eles não tinham muita estratégia, sabe? Pegava um gado no campo, matava, carneava, churrasqueava, em seguida já estavam passando fome de novo. Mas vai ser por volta de 1954 que isso vai acontecer. E eles começam a agir com mais intensidade aqui na região do Cerro das Almas, Passo do Descanso, Passo das Pedras, chegando mais ao norte do município também. Em 1955, o Miguel vai ser capturado e preso pela primeira vez. Vai ser numa propriedade lá no Passo das Pedras. Ele vai tentar roubar uns objetos de um galpão de estância. Só que o peão dessa estância captura ele. E aí ele vai ser preso. Ele é capturado por esse peão, obviamente, né? Ele é preso no subdestacamento da Brigada Militar no Capão do Leão e mandado para a cadeia de Pelotas para aguardar julgamento. Lá ele é julgado e recebe uma pena de 4 anos de reclusão na colônia penal de São Jerônimo, e ele é em seguida mandado para lá. Só que o Miguel acaba ficando apenas 1 ano lá, tá? Ele foge, não era a colônia penal uma coisa de segurança máxima, e ele aproveita e foge e volta de novo aqui para a região do Cerro das Almas, para se juntar com seus comparsas e continuar os seus crimes. E aí começa o período de maior ação do grupo, que aí vai ser um terror na população, vai causar pânico, vai repercutir muito na imprensa, em rádios, na mídia impressa, Jornal de Porto Alegre, falando dos famosos bandoleiros do Cerro das Almas ou bandoleiros do Cerro do Gerivá. O Cerro do Gerivá vem a ser o que é hoje o Cerro do Lumbilho, que fica na região do Passo do Descanso, um pouco mais ao sul adiante. O maior antagonista e o grande caçador, perseguidor do Negro Miguel e dos bandoleiros do Cerro das Almas vai ser o capitão Armando Brião, do subdestacamento da Polícia Militar da Vila do Capão do Leão. Ele vai empreender uma série de patrulhas, caçadas policiais ao Miguel durante esse período de 56, 57, 58. E aí existem os mais diversos fatos contados, né? Alguns mais folclóricos, digamos assim, outros mais verdadeiros. Mas ele é o grande antagonista do Miguel. Muito bem, esse período de maior ação do grupo dos bandoleiros do Cerro das Almas, que era capitaneado pelo Negro Miguel, como eu havia dito, tem muitas histórias assim a respeito deles, que o Miguel se travestia de mulher para poder visitar a Vila do Capão do Leão, para praticar pequenos roubos. Inclusive na época era muito comum haver o jogo de carpeta, jogo de carta de baralho, no Santa Tecla à noite, e o Miguel se
se disfarçava para ir lá poder roubar as carteiras. Inclusive tem uma história que uma vez o capitão Armando Brião deu uma carona vindo do Passo das Pedras para o Miguel, e aí tem as mais diferentes e pitorescas histórias, tá? Bom, mas o fato é esse, eles agiam como objetários, não era um grupo muito organizado. Bom, então, depois de falar bastante a respeito do Miguel Garcia, quem seria o grupo dos bandoleiros do Cerro das Almas? Os números vão estar passando aí na tela. O primeiro deles, que era mais velho, digamos assim, que eles chamavam de Castilhano, era um uruguaio, que a princípio até se tem notícia que ele era mais engenhoso do que o próprio Miguel, ele era um pouco mais inteligente, um pouco mais mateiro, assim. Tinha também o Lalinho, tinha o Camilinho, tinha o Juvenal e tinha um que nunca com certeza chegou a ser identificado, que tinha o apelido de Melenudo. Quem era esse Melenudo? Ele era um jovem, ele era o mais jovem do grupo, ele tinha a cabeleira farta e ele tinha um tom ruivo de cabelo muito forte, muito vermelho. Não era aquele ruivo aloirado, nem o ruivo escuro, era aquele ruivo irlandês, bem vermelho. Esse Melenudo ele nunca vai ser identificado o nome dele, tá? Os outros todos foram identificados, quem faziam parte, eram alguns até conhecidos. Mas o Melenudo passou para a história como um mistério, assim. Nós estamos aqui agora numa propriedade que chegou a sofrer na época com os ataques dos bandoleiros do Circo das Almas. Não ocorreu nenhum tipo de violência mais grave, né? Mas houve abigeato, houve furto de alguns objetos, principalmente objetos de galpão. Mas vamos lá. Quando é que acontece, digamos assim, o maior evento criminoso ligado ao Negro Miguel e aos bandoleiros do Cerro das Almas? Vai ser durante o ano de 1958. Ele é considerado o inimigo público número 1 e a polícia queria caçar ele e os comparsas dele, custe o que custasse. Em março de 1958, se forma uma grande tropa policial, uma grande cooperação policial entre a Polícia Civil de Pelotas e o pessoal da Brigada Militar do Subdestacamento da Vila do Capão do Leão para pegar o Negro Miguel e os demais bandoleiros, os famosos bandoleiros do Cerro das Almas. Eles vão ter um encontro no Cerro do Lumbilho, ali na região do Passo do Descanso. E é uma coisa maluca, é uma coisa espetacular cinematográfica. Claro, eram criminosos, eu não estou passando o pano para eles. Mas quem participou da ação diz que foi cena de faroeste, era tiroteio assim, muito pesado, tá? Escaramuça, eles se escondendo, a polícia atrás. Essa patrulha policial que sai em direção ao Negro Miguel e os chamados bandoleiros do Cerro das Almas, eles formam mais de 20 homens. Era o pessoal da Brigada Militar do Capão do Leão, comandado pelo capitão Armando Brião, e da Polícia Civil de Pelotas, comandada pelo delegado Atos Luiz Guedes. E nesse grande encontro de março de 1958, acontece um fato muito curioso. O capitão Armando Brião ele vai estar na mira fatal do revólver do Miguel, do Negro Miguel, do Miguel Garcia. E o Miguel, surpreendentemente, poupa a vida do Armando Brião. Ele não dá o tiro fatal. Ele podia ter matado o Armando Brião com um tiro na cabeça. E ele não faz isso. Ele pega a arma, ele hesita um pouquinho, e aí ele se dá um sorrisinho e se embrenha no meio da vegetação. Quem também esteve muito próximo de morrer nesse encontro, porque os bandidos eles conheciam o cerro da região, conheciam as furnas, as cavernas, os matos, eles sabiam se virar muito bem naquele terreno ali. Quem esteve muito próximo de morrer também era o delegado da Polícia Civil que fez parte da patrulha, o Atos Luiz Guedes. Esse tal de Melenudo
ele ia matar o delegado, ele ia matar o delegado civil. Só que acaba acontecendo meio que por milagre que numa das pedras assim da encosta do cerro do Lumbilho, ele escorrega e aí dá tempo do delegado conseguir se proteger, tá? E aí o melenudo que queria matar o delegado acaba não acontecendo isso, mas acontecem esses dois fatos. Esse tiroteio, essa caçada onde nenhum deles acaba sendo preso, isso vai repercutir muito na região, mas muito na região, tá? Os jornais de Porto Alegre, jornais de Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, estampam reportagens a respeito disso, porque os caras estavam virando uma coisa lendária, assim, sabe? Uma coisa de faroeste. Curiosamente, depois desse grande embate de março de 58, tá? O grupo começa a sofrer uma série de reveses. E é meio que ou um pouco de azar, não sei, ou um pouco de perícia. Sempre lembrando aquilo que eu tinha falado anteriormente, eles não eram exímios, assim, bandidos, tá? Eles sabiam se esconder muito bem, eram bons objetários, mas eles não eram também ases, assim, da criminalidade. E muitas vezes eles agiam sozinhos ou em parte também, tá? Bom, em abril de 58, uma parte desses bandoleiros, o Camilinho, o Lalinho e o Juvenal, eles vão para a Vila Freire, que hoje é Cerrito, hoje é o município de Cerrito, e lá eles assaltam no mesmo dia 3 casas comerciais. 3 casas comerciais eles assaltam lá. Se escondem lá por lá mesmo um depósito de trigo, mas aí são presos pelo delegado da região do Cerrito, que era o Paulo da Vara. Um deles consegue fugir, o Juvenal esse. Só que qual é o problema do Juvenal? O Juvenal ele acaba passando muito tempo escondido no mato, fugindo da caçada policial, tá? E aí ele vai acabar lá por volta na região de Santa Isabel, já em Arroio Grande. E ele lá, talvez por alguma necessidade, seja lá o que for, ele tentou assaltar, roubar, furtar, né? Melhor dizendo, os pertences de um galpão de distância. Só que os peões surpreendem ele, colocam ele para correr, até no sentido de tentar capturar ele, só que ele acaba se dando muito mal, porque aí ele, no ato de desespero, se põe a querer atravessar o canal São Gonçalo a nado e não consegue. Ele acaba vindo a falecer de exaustão e hipotermia. Depois, logo em seguida, é o cadáver boiando no São Gonçalo, porque ele não tinha conseguido. Então a gente já vê assim que em questão de um mês depois, 3 deles tinham sido colocados fora da jogada, por reveses que eles tiveram em seus atos criminosos. O chamado Castilhano, questão de poucos dias depois, ele vai tentar assaltar uma propriedade rural na colônia Santa Áurea, em Pelotas. E ele também é pego de surpresa, tá? Capturado, e aí o destino dele é na cadeia. Em maio, praticamente o que a gente tem ainda solto é o Melenudo e o próprio Negro Miguel. Justamente em maio de 1958 vai ocorrer aquele que vai ser o crime mais bárbaro e cruel do Negro Miguel. O que acontece? Eu falei para vocês a respeito do grupo, tá? Tinha o Negro Miguel, tinha o Camilinho, o Lalinho, o Juvenal, o Castilhano, o Melenudo. Mas havia um outro elemento que aparentemente não tomava parte das ações criminosas, não participava dos abigeatos, não roubava, mas participava dos acampamentos, inclusive nos churrascos, nos momentos de descontração que o grupo tinha, tá? Com o butim do seu roubo, esse elemento estava presente. Quem era esse elemento? Era o Feliz, era um senhor de idade já, vai aparecer o nome da tela aí dele. Ele tinha 62 anos e ele tinha um rancho aqui na região do Cerro das Almas. Pois bem, o Miguel, em maio de 58, ele vai nesse rancho onde morava o seu Feliz, captura, rende o Feliz, amarra uma corda no pescoço do Feliz
e na outra ponta da corda amarra a sua égua Rosília, a égua Rosília do Miguel. E o Miguel, subindo esses cerros todos aí que vocês estão vendo, tá? Conduz por horas o Feliz rumo ao seu destino final. Qual era o destino final? O que o Miguel queria fazer com ele? O Miguel ia sangrar ele, ia matar ele com uma facada, tá? Bom, aí nós temos que entender por que acontece isso. Bom, como eu falei para vocês, então tem essa cena de tortura, né? O Miguel conduz por várias horas o Feliz arrastado por uma corda no pescoço, cerro acima, para matar o Feliz. Isso acaba acontecendo. Inclusive o detalhe bem tétrico assim é que ele esfaqueia o Feliz está indefeso, está amarrado, e o Feliz ainda acaba, no caso, sofrendo ainda por vários minutos, né, com muito sangramento. Foi na região do ventre as facadas, e o Miguel fica do lado admirando o espetáculo, né, isso conforme o inquérito da época. Bom, mas por que isso teria acontecido? Muita gente na época considera que o Feliz teria dado informações para a polícia, sido uma espécie de alcoviteiro, no sentido de que ele vai ser o principal responsável para a polícia fazer aquela grande caçada policial de março, que eles chegaram lá no Cerro do Lombilho e surpreenderam os bandidos. Só que o Miguel, depois quando ele vai ser preso e capturado, ele diz que na verdade não foi por causa disso. O Miguel diz que o Feliz inventava histórias a respeito dele que ele não gostava. E que histórias eram essas? Que o Miguel, certa feita em Herval, lá para as bandas de Herval, como o Miguel gostava de dizer, ele teria sangrado criança, ou seja, matado criança. E o Miguel tinha uma frase assim, que ele falava com muita determinação: em criança e em paisano, eu não mato, não roubo e não corto, tá? Ou seja, eu não mataria, não roubaria, certo? Paisano no sentido de trabalhador rural comum, esse tipo de coisa, e também não feriria, né? E o Miguel ficou profundamente irritado com isso. Então por isso que ele pegou o Feliz e matou o Feliz por causa disso. Foi um crime bárbaro, né? Com requintes bastante de crueldade, mas que até então o Miguel nunca tinha feito, certo? O Miguel era um ladrão rural, mas ele não era teoricamente tão violento como pudesse ser até esse crime. Acaba sendo muito violento após esse crime. O destino final do Negro Miguel, depois desse bárbaro assassinato que ele vai fazer com o Feliz, vai ocorrer bem pouco tempo depois, dia 7 de julho de 1958, para ser mais preciso. Avistam ele na estrada do Cerro das Almas, um trabalhador rural da região que era conhecido como Miguel Pé Queimado, cujo nome era Miguel Antunes. Ele acaba percebendo os movimentos do Miguel. O Miguel aparentemente ia na venda da granja, de uma granja que existia no Cerro das Almas na época, para fazer compras de víveres, esse tipo de coisa. E daí o Miguel acaba rondando ele e surpreende ele no momento que ele vai atravessar uma taipa, um açude. Como os antigos falam, principalmente os antigos aqui da região do Cerro das Almas, ele foi laçado, literalmente laçado. Aí no que ele é laçado, ele é imobilizado. Aparentemente parece que o revólver do Miguel acaba ficando molhado, e isso também impossibilitou qualquer possibilidade de defesa do Miguel. E o Miguel logo em seguida é entregue ao capitão Armando Brião. Dali ele é preso pelo subdestacamento da Brigada Militar do Capão do Leão, vai para a cadeia pública de Pelotas e lá ele aguarda julgamento, é julgado para cumprir pena. Um ponto assim eu vou confessar a minha ignorância.
Eu sei que o Miguel, em 1959, mais especificamente no dia 1º de março de 1959, o Miguel vai ser morto pela polícia, tá? Ele tentando escapar da prisão. A questão é, existe uma versão que diz que ele foi mandado para Tupanciretã e lá ele foge, e lá ele é surpreendido pela polícia e acaba sendo morto em troca de tiros com a polícia. Outra versão diz que ele estava preso aqui em Pelotas e daí ele fugiu e em Tupanciretã conseguiram pegar ele, troca de tiros, ele é alvejado pela polícia, tá? Aí tem essas duas versões, eu apresento simplesmente para vocês porque eu não sei qual delas é a que tem mais fundo. O Miguel então acabou sendo preso, depois logo em seguida sendo morto. Outros já tinham sido presos antes. O mistério que ficou é o seguinte, o que se deu a respeito do melenudo? Aí não se sabe muita coisa porque nunca se conseguiu se identificar ele com muita clareza, né? Quem era esse melenudo? Alguns inquéritos policiais identificam ele com uma ou com outra pessoa, mas nunca se teve tão certeza. Esse foi um personagem lendário que se escondeu na história, digamos assim. Tá? Foi o único que não foi preso nem foi capturado. Essa então é a saga, a epopeia do Negro Miguel e dos Bandoleiros do Cerro das Almas, que gerou muito folclore aqui na região, muitas histórias, muitas lembranças, tá? Fatos anedóticos, faz parte da cultura da região e faz parte da história, da memória local do município de Capão do Leão.